Ei, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Virgínia Souto Maior. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a disciplina Composição Familiar, que está inserida aí no curso de extensão, né? E com essa quarentena, com esse isolamento, a gente acabou tendo que adiar nosso encontro, né? Mas eu espero que em breve isso possa ser resolvido e que a gente siga em frente, né, com aquilo que foi combinado, né, do nosso encontro no curso de extensão. Então, esse tema, ele é um tema que me interessa de perto, porque eu me dediquei durante um bom tempo, né, investigando essa questão da composição e da recomposição familiar, numa pesquisa de doutorado na UFMG, com a orientação da Márcia Rosa. Então é um grande prazer voltar, né, nessa temática e abrir para mais debates, escutar novas contribuições. Acho que será muito importante esse encontro nosso no curso de extensão. E eu deixei até aí como indicação, né? Eu penso que Márcia Rosa deva ter passado para vocês o texto que se chama O Átomo do Parentesco, que foi escrito por uma antropóloga e entra um pouquinho na teoria de Lévi-Strauss. Então, essa retomada para pensar a composição familiar a partir de Lévi-Strauss, de sua teoria, é um pouco porque Lévi-Strauss ele influencia, né, o primeiro ensino. Lacan é influenciado por Lévi-Strauss no seu primeiro ensino, né, quando ele está lá estudando o estruturalismo. Ele se interessa pelas regras de parentesco de Lévi-Strauss para pensar os assuntos de família. E também Lévi-Strauss, ele com a teoria da aliança, ele faz uma contribuição muito importante, né? Porque ele retira a família e o parentesco da questão da unidade biológica, né? Do patamar da consanguinidade, que só era vista por essa via, e amplia, né, o parentesco e a família para o campo da cultura. Então, ele, com essa concepção estruturalista da sociedade, ele vai pensar a família como um sistema de relações. Isso me pareceu assim surpreendente quando eu encontrei a teoria da aliança, né? Porque nos dá aí uma outra via para pensar as questões de família, né? Então, Lévi-Strauss ele vai dizer que a família funda o social, né? E aí ele concebe a família como relações familiares, que são relações feitas de indivíduos e de grupos que comunicam entre si, né? E que formam um sistema de comunicação e de troca. Ele vai trabalhar com a noção de troca e de reciprocidade e vai dizer que no parentesco, ao tratar o parentesco por essa via, né, como um sistema de troca e de comunicação, existiriam então 4 pares de relações que ele descreve. Ele diz que marido-mulher, pai-filho, irmão e irmã, como termos, né, como sistemas de comunicação. Além disso, ele introduz aí a figura do irmão da mãe, né, como um dado elementar na estrutura familiar simples. Então, ele vai chamar esse elemento, o tio, o irmão da mãe, como o átomo do parentesco. Ele tem, então, uma importância na formação desse sistema, né, dessas relações familiares, e ele vai, então, a partir daí, conceber a família não fundada a 2, mas fundada a 3. E como ele pensa isso a partir de um sistema de comunicação, um sistema de linguagem, então ele vai introduzir aí o campo simbólico, né, para pensar a composição familiar. Então, Lacan, ele se interessa, né, pelo estruturalismo durante um período, né, ele vai
ser um estudioso, isso ganha uma importância muito grande na época dele, ali na França, né, essa corrente intelectual, o estruturalismo, e ele, então, influenciado pelas regras de parentesco, ele vai caminhar um pouco, né, com esse estruturalismo familiar. Ele vai, então, criar aí o método estrutural da prevalência do significante sobre o significado e vai ler o mito de Édipo como um dispositivo de rotação, né? Em que passaria do mito coletivo para o mito individual. Nesse momento, então, o Lacan vai privilegiar a constelação familiar originária, que pré-existe ao nascimento do sujeito, como se fosse a sua pré-história. Então, quando ele está lendo os casos clínicos de Freud, ele nos mostra essa constelação familiar, né? Essa pré-história, como que isso se repete e aquilo que não se repete, que fica como contingente na vida do sujeito. Então, quando ele lê os casos, relê, né, os casos clínicos de Freud, a gente vê isso com muita clareza no Homem dos Ratos, ele está aí pensando nessa questão da repetição e, ao mesmo tempo, daquilo que é contingente. Então, ele vai dizer que, como uma fórmula de transformação, o mito individual do sujeito aparece como sendo o mais contingente, o mais fantasmático, um pequeno drama, assim diz Lacan, né? Quando ele trabalha essa questão do estruturalismo nos assuntos de família. Ele segue com isso até um ponto e Lacan depois não demora a perceber aí os impasses, né, do estruturalismo e mesmo do campo simbólico, e ele vai então apresentar para a gente algumas coisas importantes, né? Uma delas é a questão desse sujeito, né, como que ele se constitui em seu status, em sua essência, como um sujeito dividido, né? Essa divisão ela é promovida a partir de uma perda, né? A perda de um objeto que tem como efeito a impossibilidade, então, de uma unidade totalizante. E em relação à teoria da aliança de Lévi-Strauss, né, o Lacan vai contrapor quando ele localiza a dimensão de um objeto que não é intercambiável, né? Quando ele está lá estudando o objeto pulsional, o objeto pequeno a, né? O objeto mais de gozar, tal como Lacan anuncia, né? Pontua teoricamente, ele percebe que esse objeto ele é intercambiável, ele não se troca, né? Então, é um objeto que caminha à deriva. E aí ele vai começando a perceber que o simbólico não vai dar conta de tudo, que o campo simbólico rateia, né? É impossível para poder dar conta de tudo, sobretudo dos assuntos de família, né? Então, eu acho que uma questão que poderia ser orientadora para a nossa discussão e para que a gente, quando retomar, né, os nossos encontros presenciais no curso de extensão, é uma questão que foi formulada pelo psicanalista francês Jean-Pierre Defier. Eu acho que é uma pergunta importante e que a pergunta é se a família ela é necessariamente edipiana, né? Então, eu acho que essa pergunta ela poderia orientar, né, nosso debate. E ainda uma outra questão, né, como a gente percebe a mudança dos costumes, a gente sabe que a família não se funda no casamento, né? O casamento é uma das formas de formar família, mas nós temos várias outras formas, né, de aliança. Então, com a mudança dos costumes sociais,
a gente poderia se perguntar, seguir também com essa questão, o que permanece invariante, né? Então, eu estou passando por aqui apenas para fazer esse breve comentário e me apresentar e dizer que é um prazer, né, estar com vocês no curso de extensão, e eu penso que em breve a gente vai retomar a nossa proposta e estaremos lá para esquentar esse debate. Um abraço a todos.